Olá, é um prazer estar com vocês aqui para mais um chat. Hoje, no dia 16 de janeiro de 2017, eu tenho várias perguntas, inclusive algumas que vocês nos mandaram pelo sbpi@sbpi.org.br. Vamos lá? Eu tenho uma pergunta, que vocês continuam perguntando muito de regressão e hipnose. É interessante esse gostinho que vocês têm pela... E tenho também algumas perguntas de psicanálise. Mas a Meiri, no dia 12, ela perguntou o seguinte, ela escreve assim: boa tarde. No vídeo, a professora fala que crianças com TH e hiperativa, a regressão não funciona. O TH é hiperativa, que ela se refere seria o TDAH. Na verdade, eu falei em crianças com o déficit de atenção. O déficit de atenção é o TDA, não TD. Eu falei déficit de atenção. E se for porque... Não, e na verdade não é que a regressão não funciona com as crianças. Começa porque eu disse que a regressão é muito delicada a ser feita em crianças, quer tenham sintomas ou não. Porque com crianças é preciso serem acompanhadas sempre de um adulto responsável. Seja o pai, seja a mãe, seja a avó, é preciso sempre estar presente. Né? E as técnicas de regressão infantil são muito poucas, na verdade é uma só. E também depende da idade da criança. Então não é questão dela se ela tem déficit de atenção, se ela tem hiperatividade. Não é isso que determina, Meire, a questão da regressão infantil. Então eu aqui não me referi que as crianças hiperativas não regridem. Nós precisamos ter uma especialização em psicanálise, em regressão e em terapia infantil. Então é preciso ter uma formação tripla, né, para que você possa fazer essas afirmativas e aplicar essas técnicas. Porque aí ela pergunta, e se por que a técnica da regressão não funciona com pessoas com esses transtornos? Pessoas, aí você já está falando de adolescentes e adultos. Sim, dependendo do adolescente e do adulto com o transtorno, funciona sim. É preciso sempre, porque você diz assim, um transtorno de comportamento, começa porque psicanálise não trabalha comportamento. Nós não estamos incomodados com o comportamento. Quem trabalha o comportamento são os psicólogos, é preciso ter um cuidado. E o comportamento que afeta muito a autoestima, podendo levar a desenvolver outros transtornos. Lembrando que essa linguagem de transtorno no DS dos psiquiatras, você está vendo aqui que é uma mistura da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, da hipnose, da regressão. Isso são coisas que nós aqui na psicanálise integrativa, nos cursos, nós ensinamos a fazer uma distinção muito grande. O psiquiatra é o médico que receita e que faz os manuais, que muitas vezes ele se utiliza das psicopatologias para fazer os manuais. Para que eles possam mudar, né, e parecer que é uma coisa nova, às vezes eles mudam de distúrbio para transtorno. Então começa que você tem que saber o que é distúrbio e o que é transtorno. Na verdade é a mesma coisa. Quando você fala de DOC-TOC, é distúrbio obsessivo compulsivo, transtorno obsessivo compulsivo. Então você vê que muda de distúrbio para transtorno. Por uma questão de nomenclatura das chamadas doenças psiquiátricas. Depois, é preciso ver que o psiquiatra é um médico que se formou em psiquiatria. Ele não é formado em psicanálise nem em psicologia necessariamente. Ok? O psicólogo não é formado em psiquiatria, e nem em psicanálise, e nem em regressão, e nem em hipnose necessariamente. Ele vai trabalhar basicamente no comportamental cognitivo. Ele tem lá 1 mês ou 2 de psicanálise. A psicanálise, ela é muito específica. E ela também não tem no seu bojo a regressão e a hipnose. Eu é que juntei na psicanálise integrativa. Você precisa compreender isso, Meiri, para entender perfeitamente como é que a gente coloca essas questões. E eu já disse para vocês que eu vou estar, a partir de fevereiro, fazendo um chat só de regressão e só de hipnose, porque é um interesse muito grande das pessoas. E eu gosto mesmo que vocês perguntem. Então eu agradeço, Meiri, pela sua pergunta, que foi bastante pertinente. Às vezes eu não deixo a coisa muito clara, então você pede novamente se você ainda não entendeu. Combinado? Nós tivemos uma pergunta da Daniele. Ela fala do vídeo de visualização da criança interior, que também é um vídeo de regressão. E ela pergunta, a hipnose é um canal para a regressão ou são duas coisas distintas? Daniele, são duas coisas distintas. Uma pessoa não precisa da hipnose para regredir, tá? E não precisa regredir para fazer hipnose, nem fazer hipnose para regredir, nem uma coisa nem outra. A regressão ela pode ser feita sem... Uma pessoa pode fazer regressão escrevendo, estando absolutamente lúcida.
né? Sem nenhuma alteração das ondas cerebrais, como ocorre na hipnose. A hipnose é uma das técnicas de regressão. Você pode acessar o nosso curso tanto gratuito de regressão, como pago na internet, como agora no dia 22, 23, 24, 25, 26 e 27 de janeiro, aqui em São Paulo, na rua Dr. Gabriel Pisa, 675, você pode fazer esse curso de formação de regressão e hipnose, né, Daniela? E aí você pode tirar as suas dúvidas. Você pode ligar para o 2129-6922 ou você pode entrar no meu WhatsApp, que é o 95798-4686, tá? Depois a Ana vai deixar isso escrito para vocês, ok? Combinado, Daniele? Então agora nós vamos para a pergunta da Rejane. A Rejane nos mandou uma pergunta por e-mail de psicanálise e ela faz a seguinte pergunta: a diferença dos dois mecanismos de defesa, o que é anulação, o que é isolamento e quais os sintomas decorrentes desses mecanismos de defesa. Bom, lembrando que o mecanismo de defesa é sempre uma junção do ego com o superego para se defender do id, né? Os dois se unem e vão se defender das pulsões, dos desejos que não podem ser aceitos. A criança normalmente forma esses mecanismos de defesa para se defender das próprias emoções. Quando nós falamos de anulação e isolamento, é preciso lembrar que Freud, depois a filha dele, Ana Freud, que muito estudou os mecanismos de defesa. Então a anulação, você anula partes, né, do seu ego. Como é que seria anular partes do ego? Quer dizer, não é uma anulação do tipo assim, eu me anulo frente às pessoas. Não é isso. Você anula alguns fragmentos do seu ego que você não quer trazer para o consciente. Quer dizer, o ego já seria o consciente, mas você anula aquilo lá e como se não fizesse mais parte, né? Você não se lembra daquilo, aquilo não existe para você. Então aquilo vira um mecanismo de defesa. Porque, lembrando aqui como é que se forma e por que se forma um mecanismo de defesa, ele se forma como uma forma de proteção. E depois passam os anos, a pessoa fica adulta e ela continua com o mecanismo de defesa e ela continua se defendendo de uma coisa onde não há mais ataque. Só que o inconsciente, ele é atemporal, ele não sabe que passou tempo. Então só a análise é que vai poder fazer o paciente compreender que ele não precisa mais desse mecanismo. Então ele tem partes do ego anuladas. Assim como no isolamento, ele tem partes isoladas. Qual seria a diferença de anular e isolar? A anulação, ela é maior que o isolamento. Quando você anula, você realmente esquece. O isolamento, você esquece, mas você pode acessar isso no pré-consciente. Não está totalmente anulado. Existe uma parte que pode ser acessada e uma parte que pode ser acessada através, às vezes até de uma conversa. Então eu diria que a anulação é o mecanismo de defesa mais forte que o isolamento. Tá certo? Quais os sintomas decorrentes? Os sintomas podem ser N. Depende de cada pessoa. Você pode ter um sintoma de uma neurose, como uma angústia, uma depressão, como você pode ter uma soma e ter um sintoma psicossomático. Você pode ter como consequência sintomática decorrente uma doença física, uma doença orgânica que veio da soma da psique mais o corpo nesse mecanismo tanto de anulação como isolamento. Mas é preciso entender que cada pessoa formata, assim como cada um tem uma impressão digital diferente, cada um formata a sua neurose, apesar de serem as mesmas coisas, vai construindo essa neurose com formatos diferentes. Por isso que cada pessoa vai ter esse formato, quer dizer, os mecanismos são os mesmos, mas o formato, se tem 1, 2, 3, 4, 5, em que momento se formou, como se desenvolve, que outras coisas ela tem juntas, acopladas, quando ela faz comorbidade, isso é muito particular, né? Então, não sei se a Regiane entendeu, mas depois ela vai. Parece que tem mais uma pergunta. A Regiane pergunta se isso poderia ser a fantasia que o menino faz do pai ser um super-herói. Quer dizer, o menino é um super-herói. Por quê? Porque ele tem medo de ser castrado pelo pai, ele morre de medo. Então, se ele é um super-herói, ele anula, de certa maneira, ou isola esse medo. Dependendo da intensidade desse medo, ele anula ou isola, né? E se ele é um super-herói, ele não precisa ter medo. Pode sim, isso é um exemplo típico do que uma criança... E existem aquelas crianças que colocam a capa do Batman e começam a pular de lugar alto. Não sei se
Vocês já viram isso, mas é muito comum sim, viu, Regiane? Obrigada aí pela pergunta. Gente, 5h25. Quem é que nós temos hoje, Ana, no nosso chat? A Rosângela, alguém indefinido, e a Regiane. Rosângela, como é que vai você e vocês que mais estão no chat? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Gostariam de fazer alguma pergunta ou tá tudo certo? Que nós agora só vamos ter um novo chat segunda-feira, dia 23. Eu prometi a vocês que o Paulo estaria aqui, ele não conseguiu estar. Vamos ver se segunda-feira que vem o Paulo estará aqui, o Paulo Bregantini, o tutor de vocês. A Rosângela perguntou se ela pode fazer análise no segundo ano de curso. Olha, Rosângela, poder fazer análise no segundo ano pode, mas você vai ficar restringida ao seu estágio, porque você não pode começar o estágio sem ter pelo menos 6 meses de análise. Se você quiser, você me manda o seu Skype no meu WhatsApp, que é 901195798-4686. Eu vou te repetir, que você pode anotar. E aí você pode me perguntar no WhatsApp e eu te explicar melhor a necessidade da análise. Não ser no segundo ano, por exemplo, ser no 6º mês. Eu não sei nem em que mês você está, Rosângela. Seria até interessante você me falar o mês, porque para que eu possa te explicar melhor da necessidade da análise. Então, meu WhatsApp é o 011 95798-4686. É um vivo WhatsApp de São Paulo. E aí, Rosângela, eu vou te explicar claramente a necessidade da análise, tá? A menos que você não queira ser psicanalista e, portanto, você não vai ter um certificado de formação e sim de informação, que também é uma coisa que pode ocorrer. E você é aluna online, Rosângela? E a Ana Lúcia. Olá, Ana Lúcia, tudo bem? Bom, fica aí, então, a informação. O que a Rosângela falou, ela disse que está iniciando o curso. Ah, você está iniciando o curso. Então, você tem tempo para começar a análise. Lá pelo 6º mês seria interessante, porque depois de um ano você vai começar a estagiar. E aí você já tem que ter horas para poder estagiar, entendeu, Rosângela? É isso, tá bom?